Olá bolados, sou o Scratch Bolado aqui em um novo vídeo espancado. Desde o último vídeo pouca coisa de importante tava saindo sobre a Era do Gelo 6 nessa carniça. O mais importante foi a declaração resenhuda da voz original do Crash, que já fiz um shot sobre e está na descrição. Mas aí veio a CinemaCon e, mano, a Era do Gelo 6 estava sendo divulgado ao redor do evento, junto de simplesmente Vingadores Doutor Destino em umas telas. Uns outros da Disney foram também, mas o destaque foi nesses dois. E ainda tava as vozes originais do Manny e Diego, que se encontraram com as vozes dos protagonistas de Toy Story. Isso sim é um encontrão pra mim. Eu vi essa imagem do Manny e fiquei louco com a qualidade. Fiquei animado pra um cacete porque olha os detalhes dos pelos, mano, tá lindo. Já era uma amostra de como os modelos dos personagens seriam ótimos junto daquela animação dos Scratch Bebê Scratch. A partir daí fiquei ansioso demais e me tremendo, meu Deus. Inclusive a maior página de fãs da Disney do Brasil me mencionou quando noticiou isso. Isso é incrível, bicho. É sempre gratificante como aparece um monte de pessoas me marcando nesses momentos. Também houve uma tela com o Cid e Diego, mas nela só reutilizaram modelos da Blue Sky por alguma razão. Tá duro, dorme. Fiquei esperando mó tempão pra do nada isso aparecer na minha tela XD. Fiquei super animado, mas aí soube que passaram uma cena exclusiva pro evento e é isso. Ou seja, legal, mas se estavam destacando o filme junto com o grandioso Vingadores, pensei que sairiam mais notícias importantes e públicas. Nem o diretor foi revelado ainda, tá ligado, compadre. Mas há algumas coisas ditas no evento sobre o filme, e prefiro legendar mesmo. Assistam com os olhos. Ice Age is one of the biggest animated franchises ever, with over $3.2 billion in the global box office across only 5 films. It's been 10 years since we saw Manny, Sid, Diego, and Ellie on the big screen. We're happy to have the herd back together again, taking adventure to a whole new level. Good to be here. Good to see all of you again. We did something together recently, but yeah, this is the first time we've all been together for a long time. Yeah, for years. Yeah. 6. Ice Age 6. Ice Age 6. Yeah. Do you know how long ago we started? The real Ice Age didn't last this long, folks. We're much younger. We were so much younger that now Ray just became a grandfather. I can't wait to show the little guy this one, the new one. Yes. It's great. It is good. It's very funny. When we did Ice Age 1, I know I wasn't wearing compression socks. I know that. What are you guys? I literally cannot see the back teleprompters, but I can see this one right here. The words are this big, by the way. Make it sound like you're not reading. Okay, we really love being a part of this story, and we are so excited that we get to bring you the next chapter. And it's heading to the big screen. In Ice Age Boiling Point, we are catching up with our characters at a little fork in the road in their lives. Luckily for them, a trip to the Lost World where new, treacherous obstacles and an active volcano will bring that jolt of peril that they've been missing. It all starts with everyone's favorite saber-toothed squirrel, Scratch. And this time, joined by Baby Scratch. We're all having babies. We're all having babies. And for all of you here today, we're going to show you a little sneak peek at the opening sequence of Ice Age Boiling Point. Foi engraçadinho as piadas autoconscientes dos atores sobre essa franquia ser velha demais. Sim, Lucas Reviews 2006. Todo mundo sabe disso já. O que importa é que no evento o público vibrou com essa parte sobre a Era do Gelo 6. A recepção da cena mostrada parece que foi ótima. Viva! Cena mostrada. Pelo menos temos umas descrições da cena. O problema é que algumas delas não parecem concordar totalmente com outras, mas também passou logo depois o trailer de Vingadores Doutor Destino. Deve ter ofuscado demais. Então um pessoal só descreveu de qualquer jeito e dane-se XD. Então eu decidi montar minha própria descrição, usando como base um monte delas. Bora meus amostradinhos. A cena começa numa paisagem gelada, com um vulcão totalmente congelado no fundo, mas aparentemente de forma sutil. Tipo eu escondendo minhas calças. Aparece o Scratch encontrando sua noz na neve, mas tem ela roubada pelo bebê Scratch. E a briga se inicia XD. O Scratch consegue sua noz de volta por conta de uma mini noz que ele pegou sei lá de onde e deu pro bebê Scratch se acalmar. Mas o bebê usa como uma chupeta mesmo, o que meio que já tava fazendo com a noz grande de certa forma. KKKK. Muito fofinho. Dá vontade de ser pai. Mentira, Deus me livre. O Scratch não curte muito isso porque ele quer que seu filho siga seus grandiosos passos. Então ele começa a ensinar pro bebê Scratch o que ele deve fazer com a mini noz. E aí é a cena que já conhecemos. O bebê Scratch segue o comando de forma literal e irrita o Scratch XD. O Scratch decide ensinar de forma mais direta enterrando a noz. Só que aqui há uma discordância entre as descrições sobre ser a mini noz ou a noz grande. Umas parecem dizer que é a mini e outras a grande. Pela animação que temos é a noz grande. Mas talvez o Scratch pegou a mini noz depois pra ensinar. Não sei.
bizarro. O que importa é que Scrat ativa o vulcão com isso. O solo começa a borbulhar e ferver. A noz enterrada começa a ganhar um brilho todo flamejante e começa a derreter e a afundar, fazendo o gelo se partir e revelar lava. O cenário muda para um totalmente caótico cheio de lava. O gelo começa a derreter pra Cacilda. Aí meu amigo, tu já sabe, né? Só humor e piadas. Muita comédia, pastelão e caos ambiental. O Scrat fica doidão para proteger sua noz a todo custo. Usa ela para cavalgar na lava e quicar. Fica pulando em cubos de gelo e rochas em cima da lava lutando pela vida. Enquanto o bebê Scrat desliza num cubo de gelo pela lava de boas XD. Surge um abismo mó grandão embaixo deles e eles caem rumo ao mundo. Perdido numa caverna com um rio de lava, o Scrat só se ferra e o bebê Scrat sai ileso de tudo XDDDDD. Tudo isso ao som da música do Pitbull chamada Fireball. É sério. Excelente dançarino! Olha! Eles finalmente aterrissam, o Scrat pega a sua noz, mas ela vira cinzas kkkk, bem parecido com a cena final de A Aventura Perdida de Scrat. Ele chuta o que restou da noz pra longe em frustração, acerta um esqueleto de Tiranossauro Rex, o crânio do esqueleto cai no rio de lava e respinga no Scrat, deixando ele carbonizado XD. Não sobra nada pro Scratinha. Depois passa uma cena diferente, com o Anne, Sid, Diego e ele observando o horizonte ao chegarem no mundo perdido, e o Sid aparentemente tá mostrando o caminho pra alguma coisa e diz que é bom estar de volta, mas isso de acordo apenas com um cara do YouTube que explicou de forma meio confusa e sem vontade. Tô deixando na descrição umas 15 descrições que usei como base por umas contradizerem outras. Em algumas falam que tudo começa do nada em vez de ser culpa do Scrat, por exemplo. Eu amei essa cena já só pela descrição. É absolute Scrat, hilária e já me lembra histórias do Scrat. E segundo o pessoal do evento, é uma clássica cena do Scrat mesmo. Dizem ser igualzinha. Então imagino que pelo menos o Chris Ridge vai voltar pra fazer o Scrat por isso. Se a voz fosse diferente, imagino que alguém já diria. E sobre o bebê Scrat, é mais complicado supor por grande público não ser familiarizado com ele ainda. Agora vamos falar da imagem dos personagens que aí sim todo mundo pôde ver. Fiquei animado, mas houve uma certa estranheza também. Ou seja, claramente seriam meio diferentes da Bruce Cow, mas tipo, o Scrat tava super parecido. Acho que só estando ligeiramente mais corcunda, barrigudo e dentuço, mas de forma bem sutil e aparentemente pela idade, e o bebê Scrat também, só que crescido. Já na imagem a Ellie tá até mais fofa, mas parece um pouco mais magra por alguma razão. O Sid pareceria idêntico, se não fosse pela cara estar mais branca do que o normal. Imagino que seja pela luz do evento, das câmeras, iluminação da imagem, ou então fizeram algo tipo a Kitipatamansa em Gato de Botas 2XD. Já o Diego parecia ter um modelo um pouco inferior do resto, parecendo ter menos pelos do que o normal. O Scrat e bebê Scrat não contam porque só reutilizaram de histórias do Scrat, o que nem deveriam fazer por o bebê Scrat estar mais crescidinho no filme. Se atentem aos detalhes, meus amigãozões. Só o Manny tava parecendo normal pra mim, mas que a gente tenha a outra imagem com bem mais detalhes ajuda, né? Também tivemos umas duas declarações sobre a animação estar parecendo estranha, então umas pequenas preocupações começaram a surgir. Mas calma, não priemo sônico, acho que entendi o que está acontecendo. Sobre o cara que diz que a animação não estava legal e era uma grande piora dos outros filmes, eu perguntei se estava tipo aquela animação do Scrat e bebê Scrat, e ele confirmou que essa cena estava inclusa e que ela especificamente ele achou de boa. O que ele mesmo estranhou foram os outros personagens. Só que aí que tá, segundo todas as descrições o bando só aparece bem no finalzinho da prévia e por pouquíssimo tempo. 95% seria a cena do Scrat, então a cena que especificamente tava boa seria quase tudo mostrado XD. E pela resposta que ele deu à minha pergunta, o problema dele parece mais com o visual dos personagens do que a animação, porque ele só falou especificamente da aparência deles. E porque né, seria muito estranho nas cenas do Scrat a animação ser ótima, mas nas cenas do bando ser ruim. Não faz sentido, seria como se integrassem os curtas de histórias do Scrat em As Aventuras de Book para serem as cenas do Scrat, sabe? Talvez o mesmo caso de Shrek 5 onde o pessoal confundia a aparência de personagens com a animação. Por outro lado, houve uma outra pessoa que também achou o visual meio estranho, mas quando ela foi conferir cenas dos filmes anteriores, ela disse que na verdade era uma melhora. Essas são as únicas opiniões diretas sobre o visual do filme que achei, e fora a mesma reação inicial, são completamente diferentes XD. Enfim, eu acho que os motivos são os seguintes, fora o já mencionado de que inevitavelmente haverá umas diferenças por não ser da Bruce Cow. Primeiro, não temos as imagens em boa qualidade ainda. Há várias imagens do evento, e em algumas os personagens parecem melhores do que em outras, tipo, nessa imagem o Diego parece mais detalhado, nela sim dá pra perceber bem os pelos dele.
Apenas comparem o Money nessas duas imagens. Na primeira ele tá bem mais detalhado do que na segunda. Então certamente os outros personagens possuem muito mais detalhes em seus modelos também, mas infelizmente não vimos ainda. Falando nisso, a primeira foto que tivemos desse Money foi essa, onde ele tá um pouco estranho e com qualidade bem pior que as outras. Então foi um alívio quando via com boa qualidade, pra tu ver o que uma imagem ruim pode causar. O mesmo pode ser dito do vídeo que temos dos Krat. Nesse vídeo que eu uso parece ótimo, mas nesse outro aqui já parece um tanto estranho. Que bom que temos um vídeo em melhor qualidade, né? Depender desse seria sofrível XD. Tipo, olha a imagem que a Discussing Film usou, maninhos. Horrível, cara, kkkk. Além do mais, acho que a imagem não reflete muito o filme porque parece mais uma gambiarra. Nem sequer tem relação com o tema principal, que é a lava. Tem lava em lugar nenhum por aqui, meu irmão. E os personagens nem estão nesse cenário de verdade. São só PNG, o que podemos ver por não ter pegadas na neve e por ser mostrado depois. Então acredito que foi uma imagem feita apenas para dar um gostinho no evento mesmo. Tanto que nem sequer foi publicada online oficialmente em HD. O que acho uma pena, porque se fosse postada, já veríamos como realmente é. Por não terem postado, houve umas situações constrangedoras, como um pessoal usando inteligência artificial para tentar melhorar a qualidade e criando um monte de aberrações que umas pessoas pensaram que eram da foto verdadeira e já foram criticando os personagens estando bizarros. Ou então esse caso, onde alguém usou uma imagem de A Era do Gelo 5 de forma meramente ilustrativa, mas as pessoas pensaram que era de A Era do Gelo 6. Pense numa larpada absurda XD, e ainda criou falsas expectativas do retorno de uns personagens. Enfim, não seria a primeira vez que a primeira espiadinha de um próximo filme de A Era do Gelo não representasse bem o filme visualmente. Então ainda temos que esperar. Segundo, os personagens podem estar diferentes porque cresceram. Se o bebê Krat tá mais velho e consequentemente os Krat também, pode ser que o bando também tenha crescido. Apenas vejam a Ellie. Ela pode estar mais magra por ter perdido um pouco de peso de uns anos pra cá, e ela parecer mais fofa, me lembra aquelas velhinhas fofinhas, sabe? Não que ela já esteja idosa XD. Então na cena do bando mostrada no evento, alguns podem ter estranhado por isso, por os personagens terem crescido e mudado um pouco visualmente. Vejo isso acontecendo por os atores terem falado tanto sobre a velhice deles no evento. Talvez seja algo abordado no filme também. E terceiro, se a animação também parecer diferente, talvez foram por uma outra abordagem com ela. Não tivemos um filme de A Era do Gelo com boa animação há uma década, sabe? E desde então a animação 3D está passando por muitas mudanças. Logo, é possível que A Era do Gelo 6 entre nessa categoria também. Então talvez os movimentos dos personagens estejam menos realistas e mais cartunescos, o que vejo sendo possível. Porque se tem algo que a Bruce Campbell decidiu fugir ao extremo em histórias dos Krat foi do realismo. Já houve discussões no canal sobre eu preferir que o cartunesco exagerado só fique nos Krat e seu núcleo, mas vai saber, né? Poderia ser bom dependendo de como fizessem, além de que fiquei bem mais aberto nessa questão sinceramente. Esses seriam os motivos, mas é importante notar que só temos esses dois relatos sobre a animação parecer estranha, e com só um deles achando que foi pra pior. Todos os outros relatos foram de indiferença por quem não curte tanto a franquia ou comentários positivos dos que viram. Na verdade até quem implica estar cansado da franquia diz parecer exatamente igual. Então provavelmente o grande público não notou ou não se importou tanto com as mudanças visuais, o que já parece ótimo. Houve um artista do filme na Babel Entertainment que até disse que o filme continua a evolução técnica dos filmes de A Era do Gelo, mas né, não dá pra levar tanto em consideração ainda por inevitavelmente ser meio enviesado XD. Por falar do estúdio, um outro artista de lá me respondeu no Twitter, especificamente o primeiro que apareceu acreditado no IMDb, legalzão. Seja lá como o filme for visualmente, se os personagens de fato estarem meio diferentes, não será uma grande coisa pra mim porque eu já joguei todos esses jogos, no pior dos casos com as aventuras de Book, e no melhor dos casos com os especiais de Natal e Páscoa que não foram animados na Bruce Campbell, e que apesar de serem evidentemente diferentes e mais baratos visualmente, ainda parecem ótimos. No especial de Natal os personagens ainda parecem bastante com os dos filmes, mas com bem menos detalhes. Já o de Páscoa muda um pouco o visual dos personagens, mas são mais detalhados do que no especial de Natal. Caso em A Era do Gelo 6 seja nesse naipe, eu posso aceitar sinceramente. Não é o melhor, mas tivemos muito pior. Já sobre o cenário de neve da foto, parece bem legal, me lembra histórias dos Krat, tipo esse mato espalhado, que lembra o da série também. Parece que realmente se inspiraram na série pra muita coisa. Maravilha. O maior problema é que estamos ainda mais pobres de conteúdo no que se deve a cenários. Na cena dos Krat e bebês Krat, parece bom, mas por ser uma gravação, não podemos ver bem os detalhes. E nem conto aquele cenário atrás da logo da franquia mostrado antes porque é tirado de histórias dos Krat, apesar de que em nenhum momento aparece só o cenário. Então há grandes chances de estarem usando trabalhos da Bruce Campbell pro filme de alguma forma. Me pergunto se a Bardel tem relação com aquela arte do
subtítulo em português na neve da D23 Brasil. Talvez sim porque ela apareceu depois da cena exclusiva de lá. E me pergunto se a Bardel fez os efeitos da revelação de título também. Só sei que estão ótimos. Bora pro pouco de novo que sabemos da história do filme Abatatudos. A voz da Ellie diz que os personagens passarão por uma pequena coisa que não tem uma tradução direta tão boa, mas os sinônimos seriam bifurcação e encruzilhada. Diria que a melhor adaptação é que haverá um pequeno ponto de virada na vida deles considerando o contexto da expressão, que é quando os personagens precisam lidar com uma decisão importante que pode impactar consideravelmente a relação deles. Mudanças que andam acontecendo em suas vidas, que geram algumas tensões e conflitos, ter que escolher entre dois caminhos distintos e difíceis, ou então precisarem passar por uma fase de amadurecimento por algum motivo. Então talvez de fato o subtítulo ponto de ebulição seja no sentido figurado também, caso o filme tenha a intenção de se aprofundar nisso. Pode ter relação justamente com eles estarem mais velhos e tendo que lidar com mais coisas, por isso, no caso dos Krat, lidar com o filho XD. A voz do Manny disse que no mundo perdido encontrarão novos obstáculos traiçoeiros e um vulcão ativo, ou seja, parece que teremos um vulcão ativo na superfície e no subsolo. Sinistro. Acabou-se as informações da Cinema com meus 6-7 resenhas, mas há muito mais coisas para falar. A recepção online dessas notícias foi ok, desconsiderando o pessoal que caiu na melhora entre aspas da imagem feita por IA. O de mais negativo que vi é muito provavelmente consequência de umas notícias falsas que se tornaram relevantes sobre a tal volta do Rosinha e que já falei no outro vídeo, porque vi muitos comentários de pessoas dizendo, então o Rosinha não vai voltar, né? Ou variados, em páginas que mostraram a nova imagem da CinemaCon e os novos detalhes da história. A própria Disney não ajuda também, né? Digo isso porque ela no evento Upfront Connect 2026 em São Paulo em outubro, usou aquele pôster de fã com o Manny segurando uma lança de humanos, indicando um retorno do Roshan, sendo que ela mesma deu novas informações significantes no final de agosto e mostrou uma espiadinha de como a animação do filme será. Mano, por que tu vai mostrar um pôster de fã se tu poderia usar alguma imagem dessa animação, sabe? KKKK. O pior é que a logo usada também é feita por fã, sendo que já tinha uma logo oficial revelada. Era só usar a logo que vocês mesmo revelaram, manas. Talvez essa bagunça aconteceu porque alguma afiliada ou parceira local da Disney fez isso e não houve um controle de qualidade tão grande. Não sei. De qualquer forma, mandaram o Omelete remover a imagem do artigo deles, mas muitos já tinham baixado. Se eu ganhasse uma nós toda vez que o mesmo pôster falso de A Era do Gelo 6 fosse usado num evento oficial com a presença da Disney, eu teria 2 nozes. O que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. O criador do pôster até atualizou ele com o subtítulo revelado e o tema de lava ficou mais legal, mas ainda com a logo do Disney Plus por alguma razão. Tira essa logo daí, macho. Nas redes sociais a Disney divulgou a novidade com imagens do elenco. O problema é que nas contas em inglês divulgaram a data de lançamento errada pro filme. Colocaram 7 de fevereiro quando na verdade é 5 e nem sequer editaram depois. Presta atenção, estagiário caba safado. Outra vez a 20th Century Studios divulgou o filme em suas redes da América Latina e dessa vez vi todas as outras contas internacionais dela pra ver se acontece também, mas não, só aqui. E diferente da última vez que foi a Disney que divulgou e a Century Studios só repostou ou foi colaboradora do post do Insta, agora a 20th Century que divulgou e a Disney só foi colaboradora, e pior, nas outras redes só a 20th Century divulgou e a Disney não repostou. Sim, fora do Insta a Disney ficou sem divulgar. Continuam escrevendo o nome do filme em inglês, aliás, beleza que o subtítulo não tem tradução ainda, mas a franquia tem. Não é à toa que esses posts tiveram alcances terríveis. Maioria vai nem saber o que é a Ice Age e nem que esses são atores da franquia por 99% ver dublado. Talvez não saibam só pelos créditos de A Era do Gelo 4XD. Era só continuar usando o título A Era do Gelo 6 como foi usado no anúncio do filme. Provisoriamente pelo menos, isso é um grande problema da divulgação do filme até agora. Quero que o título oficial em português saia logo por isso. E sim, disse que confirmaram ser A Era do Gelo 6. Mas nas fontes confiáveis, onde estava esse título, colocaram o original de novo, indicando que a Disney pode ter mudado de ideia sobre se chamar A Era do Gelo 6 no Brasil. Talvez porque ter o número seria confuso e problemático por motivos já ditos no canal. Já que tamo nessa, a Disney revelou o subtítulo em espanhol do filme, que será Mundo de Lava. Eu não sei se eles conferiram o que de fato acontece no filme para isso ou só se basearam no subtítulo original. Se for o primeiro caso, então talvez o ponto de ebulição esteja afetando grande parte do mundo mesmo, ou é só referência a todo o ambiente de lava que visitarão. Subtítulo mais atrativo que o original, eu diria, porque é menos técnico e mais direto, o que por outro lado o faz mais simples. Só sei que há muitas chances de ser usado no Brasil também. Escuta que eu te falo, a Disney Brasil e a do resto da América Latina parecem bastante interligadas, tanto que há muitos casos de títulos ou subtítulos adaptados só pros dois, até casos antigos, como O Estranho Mundo de Jack e A Família do Futuro, que só pra nós se chamaram assim, mas no original e em outros países são diferentes. Atarem colocar subtítulos em tudo que é coisa, ambas as Disneys possuem também kkkk, com os subtítulos sendo iguais até, e também porque no site brasileiro da Disney tem uma aba para ir direto para a versão latina, e vice-versa. O artigo com o subtítulo só foi postado na versão
versão latina por alguma razão, e é a tradução de um artigo em inglês da Disney. Por isso é alta a chance de ser igual aqui, principalmente porque Mundo de Lava também funciona em português. Caso seja diferente, imagino que seria por questões culturais, como já aconteceu com os títulos e subtítulos da Disney. Então talvez colocariam alguma expressão popular brasileira relacionada ao fogo, tipo a chapa vai esquentar ou a chapa esquentou, que tem um sentido figurado parecido com ponto de ebulição. Aliás, o subtítulo hispano-americano de A Era do Gelo 5 é Choque de Mundos, que é outra forma de falar Big Bang. É engraçado que a palavra mundo será usada novamente XD. Outra vez a página do Twitter de A Era do Gelo não divulgou as novas informações, assim tu tá perdendo a aura Disney. A esse ponto temo a página ter sido abandonada. O último post sobre a CinemaCon, a página do Facebook não postou também, mas dou o benefício da dúvida de ser uma notícia muito pequena, diferente da revelação de título que não era. Já que falei do Face, a esse ponto sem chance que a página brasileira de A Era do Gelo reviva, principalmente porque a Disney não tem páginas focadas em filmes sem ser em inglês. Muito triste, principalmente porque ela era super relevante e ajudaria muito o filme nas redes sociais. F no chat. Voltando pra CinemaCon, essas novas informações só aumentam as chances de que a história principal será apenas com Manny, Sid, Diego e Lily Book mesmo, a menos que ocultaram por alguma razão. Na rápida cena mostrada do bando só mostrarão o quarteto, que já existe desde o segundo filme, e parece ser a cena deles indo para o mundo perdido depois da confusão na superfície ou algum outro motivo. Se a Amora, Shira, Brock, Vovó e outros participarem da aventura principal, deveriam aparecer ainda, a menos que não apareceram porque estavam um pouco atrás ou foi uma animação só de demonstração, ou modificada que no filme será diferente. Na própria foto do evento também só conta com o quarteto, o que não necessariamente confirma algo porque em filmes anteriores não há personagens importantes em uns pôsteres, e por não ter o Book que já tá confirmado, mas aí eu imagino que é por ele estar no mundo perdido ou porque ele será coadjuvante dessa vez. O que pode provar tudo isso é que, sabem aquele tal As Aventuras de Book 2? Aparentemente esse filme nunca existiu, e sempre foi A Era do Gelo 6. Me ajuda aqui, ele tá maluco! Isso pode ser visto no LinkedIn de um artista de storyboard que trabalhou em A Era do Gelo 6 no início de 2023. Pois é, filme já estava sendo feito há um bom tempo. E adivinha o que foi dito que estava sendo feito no início de 2023? As Aventuras de Book 2. Digo, não, digo, sim. Não. Sim! Não! Ou seja, vocês estão vendo aí que sim, mas eu tinha confundido a informação e pensado ser desde o início de 2023, quando o cara que meio que vazou na verdade disse que estava sendo feito do fim de 2023 ao início de 2024. Acabei estando certo de qualquer forma XD. Pessoal, e se eu disser que só percebi agora, enquanto estava editando, que esse BWD2 escrito aqui no Animatic certamente é uma abreviação de Book Wild 2, ou seja, essa desgraça era As Aventuras de Book 2 ou era pra ser mesmo. Então não sei se o cara lá tá metendo louco, ou se realmente foi reformulado em A Era do Gelo 6. Dito isso, no Animatic está apenas o Manny, Sid, Diego, Lily, Book, Crash, Eddie e Z, ou seja, sem sinal dos personagens dos outros filmes. No entanto, o próprio artista diz que várias coisas mudaram nesse processo. Talvez o Animatic vazado é uma versão antiga, ou nesse meio tempo a Disney mudou o filme de streaming para cinema, e a Bardel pôde adicionar mais personagens com orçamento maior, o que explicaria a confusão de no LinkedIn de uns artistas e no site da Bardel estar como projeto Pro Disney Plus. Não deve ser um próximo filme de Diário de um Banana, porque eles têm uma seção exclusiva por lá, e porque essa seção do Disney Plus não sumiu quando o mais recente saiu, aproveitando quase tudo que mostrei de evidência do suposto spin-off de Rio com Nico e Pedro naquele vídeo era na verdade de A Era do Gelo 6. Bolados me mordam, me pergunto o que houve com esse spin-off. Então sim, Bolades, há chances de aquele suposto próximo projeto de A Era do Gelo mencionado nas notas de produção de As Aventuras de Book, se não foi o próprio filme do Book, ser A Era do Gelo 6, e nessa possibilidade já saberíamos um dos escritores do sexto filme, o Ray De Laurentiis, que só escreveu As Aventuras de Book da franquia, e o resto do currículo não é tão animador. No entanto, ele não tem novos créditos como escritor desde a animação de Uma Noite no Museu de 4 anos atrás, então parece estar meio inativo. Ou então ele trabalhou só bem no início do desenvolvimento do sexto filme, e depois outros escritores chegaram para continuar escrevendo ou reescrever. Enfim, mesmo que a Disney tenha dito que o resto do bando tirando o quarteto retornará em A Era do Gelo 6 também, não temos boas evidências disso ainda. Resta esperar. Falando de orçamento, como deve ser bem baixo, temo que teremos outro caso parecido com Kung Fu Panda 4, que teve um orçamento mexudo
michuruca de 85 milhões, bem abaixo dos anteriores, e por isso tiveram que abrir mão de muita coisa. Vejo acontecendo com a Era do Gelo 6 o visual e a animação serem bons, mas não comparáveis com a Era do Gelo 4 e 5, além da diminuição ou retirada de personagens para não chamar celebridades, como a Jennifer Lopez e a Jessie Edey para Shira e Brock respectivamente. Por exemplo, se dessem boas justificativas para isso no filme, pelo menos em As Aventuras de Book só fingem que os outros não existem. A Amora e Julian poderiam estar passeando por aí como casal, e a Shira poderia estar passando por uma espécie de pré-natal junto com a Brock em Zootopia, onde a vovó agora mora também. Seria interessante porque faria o senso de urgência de todo o quarteto ser maior, porque não saberiam se as pessoas que amam estariam seguras e vivas na superfície se tiver uma catástrofe lá, mas teriam que mostrar esses personagens no filme depois para sabermos que está tudo bem, mesmo que rápido e sem falas. Há chances de algo assim porque a Disney provavelmente quer testar a franquia atualmente, então caso seja um sucesso de bilheteria, uma continuação teria um orçamento maior, e esses personagens participariam da aventura, ou então só poderiam fazer recast neles mesmo, mas depois de As Aventuras de Book, não sei se eles acham isso conveniente. Se bem que há uma atração de Era do Gelo num parque de diversões que existe desde 2022, onde aparecem o Shangri-La e a Brock falando, aparentemente com outros fazendo as vozes, que fizeram um ótimo trabalho. Então talvez a Disney faça recast sim. Nessa mesma atração acontece uma erupção. Me pergunto se teria alguma relação com o tema do sexto filme, mas provavelmente não. O que o ator do Crash disse só aumenta as chances da ausência de personagens. Peraí, mas o Crash está naquele animatic, e se o filme se passará no mundo perdido, sim ou sim o Crash teria que aparecer por morar lá agora. Então o ator do Crash mentiu. Haverá um recast, mudaram de plano e tiraram os gambás, ou não tinham chamado ele ainda. Ou então o Crash não abrirá a boca, o que não faria nenhum sentido. Desgraça. É um galera. Se o ator tá falando a verdade, é um indício de que estão indo no caminho de ter poucos personagens da história do filme. Complica que a voz original do Sid repostou um vídeo de um cara jogando no lixo coisas da Nicki Minaj, voz da Steffi em A Era do Gelo 4. Seria constrangedor ela voltar por isso. Zoeira, ela nunca iria voltar de qualquer forma XD. No entanto, o que a Era do Gelo 6 tem a seu favor é ser todo terceirizado, o que por si só diminui consideravelmente o orçamento porque animar nos Estados Unidos custa bem mais. Tipo, todos esses estúdios passando na tela agora estão no Canadá além da própria Babel Entertainment. Então essa estratégia para ter orçamentos menores é muito usada. Só a Pixar anima totalmente nos States dos grandes estúdios de animação atualmente. Enfim, talvez a Era do Gelo 6 não saia como Kung Fu Panda 4 por isso, mas também porque aparentemente receberá financiamento da TSG Entertainment. Eles financiam a maioria dos filmes da Fox desde 2013 e com a compra pela Disney continuam, mas só os da 20th Century Studios e Searchlight Pictures financiam de 25% a 50% do orçamento geralmente, e a restrição de só financiar live action deve ter sido deixada de lado com Rão Bugado em 2021 que financiaram, e digo principalmente porque na Disney Wiki a TSG aparece creditada, sim, é site de fã, mas tá lá por muitos meses já, por alguma razão ou eles andam financiando menos ultimamente no entanto, mas se for verdade, já é mais um alívio pra Disney poder dar um bom orçamento pro filme sem gastar tanto. Voltando pro animatic, se é de A Era do Gelo 6 mesmo, já sabemos parte do final do filme e de que em grande parte irá se tratar. Eu já discuti o que acontece na cena antes. O bando entrega o Rudy Jr. pro pai e o Rudy tá sendo cuidado pela mamãe Dino e tals. Então muito provavelmente teremos o Rudy e a mamãe Dino retornando no filme, além dos novos personagens Rudy Jr. e o Tamanduá Filho uma égua, que se ainda for vilão do filme, será bizarro, porque não sei como ele encaixaria no tema do vulcão e lava. Podemos ter dois bebês fofos no filme, o que você pode dizer que é apelar até demais para produtos XD, mas adoraria que o bebê Scrat e Rudy Jr. interagissem e fossem amigos. O cara lá que meio que vazou disse que o tal As Aventuras de Book 2 seria tipo a Era do Gelo 1, mas com dinossauros em vez de humanos pelo pouquíssimo que sabe, ou seja, o bando indo entregar o Rudy Jr. pro pai da mesma forma que entregaram o Rosinha pro pai. Talvez o bando perceberia a semelhança e comentaria sobre, dando uma nostalgia neles. Você sabe, talvez preparar terreno para um retorno do Roshan em um filme futuro. O problema é que no animático Book tem de longe o maior destaque, e parece ser o personagem principal da história, ainda mais por o vilão parecer pessoal dele. E como ouvimos até agora, o Book certamente não deve ser o protagonista do sexto filme, nem na foto da cinema com ele aparece. Se bem que o Crash e Eddie são os protagonistas de As Aventuras de Book que não apareceram nas primeiras imagens promocionais. Rapaz, complicado viu? Já não sei de mais nada. Vou coringar e o bolado vai endoidar. E, pior porque até agora na divulgação de A Era do Gelo 6 estão fingindo que As Aventuras de Book não existe, estão tratando como se o sexto filme fosse o retorno dos personagens depois de uma década, e com menção nenhuma ao spin-off. Então talvez muita coisa tenha mudado do animático pra cá para que ver As Aventuras de Book não seja nem um pouco necessário para entender o sexto filme. Então talvez teria uma reintrodução da Z caso ela seja minimamente importante. Mesmo com essas questões complicadas, a Disney até que parece ter uma boa fé no filme pelo que vejo. Tipo mano, o filme já tava sendo divulgado naquelas telas como um teaser do que teria na apresentação
apresentação geral da Disney. E claro, a Disney já usou 3 grandes eventos para falar por um tempo sobre o filme, e ainda nesse ano usará a D23 e talvez a CCXP em dezembro. Esses eventos geram muita notícia, o que ajudará o filme. Na reunião online para acionistas da Disney deste ano, o novo chefão da empresa listou Era do Gelo 6 como um dos grandes lançamentos de 2027. An incredible 2027 lineup with Star Wars Starfighter, Frozen 3, a Bluey feature, and a new Ice Age film, and so much more. Isso nos deu a melhor qualidade dessa revelação de título até agora também. E é claro, apesar da data de lançamento duvidosa agora, a original era uma data reservada para filmes que a Disney acredita que farão muito sucesso, tanto que foi ocupada por Vingadores. Falando das questões de datas, a maior competição de outra animação será um filme da DreamWorks, que estreará 2 semanas depois. Eita nós, será que a Era do Gelo 6 será bugado pela DreamWorks como outros filmes da Disney supostamente são? Talvez. Primeiro temos que ver qual será esse grandioso filme. Sim, Cocomelon tem visualização que não acaba mais no YouTube, mas aí vale para muito conteúdo pré-escolar por motivos que não interessam para esse vídeo. Então não é uma competição real para a Era do Gelo 6. A mais real de animação seria Gato, que também é da Disney ironicamente, mas também não é competição porque vai estrear um mês depois, e até prevejo o último trailer de Gato saindo perto do lançamento de A Era do Gelo 6 para ser exibido nas sessões do filme. A concorrência que a Era do Gelo 6 terá de fato certamente é um próximo filme de Nárnia, que estreará uma semana depois, em 12 de fevereiro. São públicos meio diferentes, então não deve afetar tanto, mas o maior problema que isso traz é em relação às salas Premium. Tipo, até agora não houve confirmação de se a Era do Gelo 6 terá lançamento em IMAX, tanto que nas listas de 2027 da IMAX ainda não aparece, mas não é um veredito como a própria IMAX diz. Além do mais, cara de um focinho de outro só foi anunciado para a IMAX um mês antes do lançamento, por exemplo. Pela forma como a Netflix citou IMAX tantas vezes no artigo do filme de Nárnia, há a possibilidade de fecharem um acordo de exclusividade, o que faria a Era do Gelo 6 ter apenas 5 dias no formato se acabar tendo. Sim, 5 dias, porque Nárnia terá lançamento antecipado em IMAX 2 dias antes. Talvez não seria um impedimento mesmo assim porque Moana só terá uma semana em IMAX antes do período exclusivo de 3 semanas de A Odisseia, e a exclusividade só é rigorosa no mercado doméstico, internacionalmente varia. Mas só ter possíveis 5 dias nos Estados Unidos em fevereiro pode fazer a Disney pensar que não vale a pena, e mesmo se acabar não sendo exclusivo de Nárnia, certamente os cinemas IMAX vão dar preferência para Nárnia do que a Era do Gelo 6 sobre outros formatos Premium, tipo Cinemark XD, X Plus e Macro XE, ou seja, o sabor IMAX. A Era do Gelo 6 tem chances de ficar só uma semana, depois talvez até fique, mas em sessões bem no início da tarde, ou se a demanda conseguir ser maior que Nárnia. Então por precaução, recomendo que vejam na primeira semana, se querem ver em uma sala Premium. A esse ponto eu acho que adiantar o filme em uma semana seria bom para aproveitar mais as salas Premium, e por ser uma data melhor pro Brasil, mas não conto com isso. Aliás, a única sala Premium com exibição confirmada de A Era do Gelo 6 até agora é a Dolby Cinema, mas eles normalmente exibem qualquer filme no mínimo um pouco relevante dos grandes estúdios mesmo. Vejo alguns dizendo que preferem a Dolby do que a IMAX até, mas nem tem no Brasil ainda infelizmente. Sobre o Infinity Vision que a Disney anunciou, é só uma certificação para salas Premium já existentes que a Disney considere boas o suficiente para uma experiência excelente, e não sei se usariam isso para a Era do Gelo 6, quando até agora só tá confirmado nos filmes dos Vingadores. O artista já mencionado da Barbel falou sobre o Infinity Vision ser usado para a Era do Gelo 6, mas não sei se ele realmente sabe que terá essa certificação ou só tá presumindo. Seria uma boa a Disney usar porque seria o primeiro filme sem ser dos Vingadores com a certificação, e caso a jogada de marketing deles com isso dê muito certo em Vingadores Doutor Destino, poderia ajudar muito a Era do Gelo 6 também. Ah mano, na moralzinha só vamos falar do resto dos bagulho agora, preciso comer feijão com farinha. O John Donkin mudou a descrição do LinkedIn, agora não está escrito que é diretor de um filme para o Disney Plus, e sim apenas diretor de um longa animado, ou seja, só mais evidências de que dirigirá a Era do Gelo 6. Já temos a confirmação de que o Michael Turner não estará presente no filme. Ele confirmou isso para um inscrito meu, mas ele confirmou que muitos da equipe original de A Era do Gelo estão no filme pelo menos, o que já é uma notícia maravilhosa. Talvez o Galen Chu seja o outro diretor do filme porque ele tá dirigindo algo pré-Disney desde agosto de 2025, justamente o mês do conteúdo do filme na Destination D23 e época em que muito mais gente começou a trabalhar no filme. Além de que há um tempinho ele comentou no post de alguém da Badel Entertainment, dizendo que conhecia aquela pessoa, o que poderia ser óbvio.
óbvio, mas por ele estar dirigindo de forma remota, talvez quase não viu ela. Mas como podem ver, estranhamente está escrito que ele é diretor pro Disney Plus especificamente, o que desmentiria o envolvimento dele. Mas é aquilo, pode muito bem ser uma confusão na hora de escrever, ou um pequeno escudo do que realmente é, porque o filme irá pro Disney Plus depois, então meio que não é uma mentira XD. De qualquer forma, nada confirmado e pode ser uma grande coincidência, mas me pergunto que outra coisa ele dirigiria pra Disney então, e é notável que está escrito que é diretor de animação, então poderia ser especificamente da animação do filme, o que ainda seria ótimo, porque ele esteve na Blue Sky desde 1999 como animador e depois diretor. O bicho é a experiência e a confiança ambulante. Temos a confirmação de que o Mike Knapp está trabalhando em A Era do Gelo 6 mesmo como consultor de design de produção, porque ele recomendou uma artista no LinkedIn falando sobre ela enquanto trabalhavam no filme. Viva! O tempo de início também bate com aquela informação do cara que meio que vazou as aventuras de Book 2, olha só. O Patrick Corlock foi confirmado como produtor do filme, especificamente da House of Coal, então provavelmente o maior foco dele foi nos storyboards. Ele também trabalhou em muitos filmes da Blue Sky, além de que será produtor do próximo filme do Snoopy, que ele chama de Pianos de seu filme 2. Apesar de se chamar Snoopy Unleashed, e nem é uma correção, só digo porque com isso pode ter relação com o filme da Blue Sky além da mesma equipe criativa. E claro, o mais interessante é que ele também é produtor do próximo filme de animação do Carlos Saldanha para a Disney, O Saltimbancos. Interessante, muito interessante. Falando na House of Coal, novamente quero fazer uma correção. Além de A Era do Gelo 4 e o especial de Páscoa, eles também participaram de A Era do Gelo 3, A Era do Gelo 5 e o especial de Natal. É que no site deles apenas os dois primeiros estão por alguma razão. Eu até diria cada adição de artistas no IMDb do filme, mas cara, teve um salto gigantesco de novos artistas lá, tá ligado? Acho que aquilo já vai chegar em uns 100 créditos, e ainda não saberemos com certeza o diretor e escritor do filme XD. A maioria dos artistas trabalharam nos estúdios Animal Logic, Micros Animation, Rio FX, Sony Pictures e Imageworks e Cinezite, sim, meio que muitos estúdios pra eu dizer maioria, mas é porque os artistas alternavam entre esses estúdios, e parece que continuarão alternando porque aparentemente o contrato da maioria deles com a Marvel é só pra esse filme. Parece que são artistas de contrato e não de permanência. Alguns chegaram a trabalhar também em filmes da DreamWorks, da Illumination, da Disney Animation, da Pixar, da DMG incluindo Nimona, e claro, o mais animador, da Blue Sky Studios, que percebo que estão entre alguns dos animadores de liderança lá. Isso porque nem contei os vários artistas de estúdios que não fazem filmes de animação em maioria, mas fazem coisas bem importantes como filmes da Marvel. Pense numa festa de talentos de vários estúdios diferentes em um filme só XD. Um animador da Blue Sky foi contratado especificamente para animar marketing pro filme, aliás, provavelmente com foco naqueles comerciais com os personagens fazendo alguma coisa que não faz parte do filme, tipo assistindo ele no cinema, ou aqueles vídeos focados pra TikTok e Reels. Pode sair algo muito bom daqui. Parece que o trabalho do filme na Marvel terminará no final de novembro, o que é um tempo comum. Normalmente animações estão totalmente prontas de 1 a 3 meses antes mesmo. Há uns meses já no IMDb e no Letterboxd da Era do Gelo 6 aparece com 1 hora e 43 minutos de duração. Seria o de maior duração da franquia com 9 minutos a mais do que os terceiro e quinto filmes. Não acreditem nisso, no entanto, muito difícil a duração do filme já estar definida assim tão cedo, além de que geralmente a duração de um filme só é revelada de 1 a 3 semanas antes. Até hoje no Google o filme aparece como tendo aquela data de lançamento infame. Atualiza aí, moranguetos. E sinto muito pros fãs de Angry Birds porque Angry Birds 3 que ocupou essa data agora. Já foi anunciado que teremos novos quadrinhos com o título Novas Aventuras de A Era do Gelo. É o volume 7 de uma linha de quadrinhos da Disney, e A Era do Gelo será a primeira propriedade que não é da Disney Animation ou da Pixar nessa linha. É feito pela Carlsen Comics, e a data de lançamento é 1 de fevereiro na Alemanha, só uns dias antes de A Era do Gelo 6. O curioso é que, diferente de outros comics dessa linha que são baseados em filmes específicos e saíram meses depois deles, esse de A Era do Gelo parece inspirado na franquia em geral mesmo e lançará antes do 6º filme, apesar de que na descrição diz que é baseado nele, mas é só uma descrição genérica para todos esses comics da Disney. Saíram roupas temáticas de A Era do Gelo feitas pela Primark ano passado e são lindas, mas novamente, só focado na franquia em geral. Muito massa, a mulher toda imponente enquanto veste essas roupas XD. O que deve ser baseado no filme em si são os Funko Pop que, segundo uma pessoa por dentro de Funko, terá do Manny, Sid, Diego e dos Kratz junto do bebê Scrat. A página no Jet Imagens do filme foi atualizada no dia seguinte a CinemaCon, mas por enquanto só temos a logo ainda, o que não é pouca coisa porque, meu irmão, os caras postaram ela numa qualidade maravilhosa. Podemos ver bem melhor os detalhes de lava e a física da logo que são impressionantes. Tá melhor que o Chocolex do Clubex na festa do fim de semana. Houve uma arte para divulgar as aventuras
aventuras de Book, que tem um vulcão em erupção, sendo que no filme isso nunca acontece, mas acontecerá agora em Era do Gelo 6. Não sei se isso é só coincidência. Por fim, acabou de acontecer o evento Show de Inverno no Brasil, onde a Disney apresentou seus projetos, um deles sendo Era do Gelo 6, onde a gerente de marketing sênior da Disney disse que a franquia volta maior e mais divertida, além da confirmação de título adaptado em português, o que é óbvio. Mas o mais interessante é que passaram alguma coisa do filme lá, talvez a mesma cena da CinemaCon. O que importa é que o público riu e aplaudiu assim como na CinemaCon, pelo menos de cenas dos Krat. Certamente estaremos bem. É isso, seu bando de boladeutes. Acabou-se. Não se esqueçam do like não e de Ah, é, eu tenho que usar a minha voz real. Que legal. Por 1 minuto. Muito maneiro. É, eu sei. Demorou muito assim pra sair esse vídeo, mas adivinha? Essa nem é a pior parte, porque eu acho que o trailer já tá quase saindo. É, eu acho que o trailer vai sair antes de Toy Story 5, então, né? É, esse vídeo vai servir, em maioria, por pouco tempo. Ai, cara, por que eu demoro tanto? Na verdade, eu sei exatamente o motivo do porquê eu demoro tanto, mas você sabe como é, né? Eu tenho que fazer essas coisas assim. Ai, mano. E, eu acho que a partir do próximo vídeo não vou fazer mais vídeos coletâneas de notícias assim, sabe? Vai ser só um vídeo só sobre o trailer e o mais importante que sai junto dele e depois vídeos extras, sabe? Já deu 1 minuto. Tchau!